Ô Bruno, para a turma aqui, nossa região de Tubarão, Capivari, a gente chama a região da Morel, que é a região de Laguna, sul de Santa Catarina, que quer conhecer um pouco da tua história. Tem como tu dar, resumidamente, né, contar um pouco aí a sua história, como é que começou a tua carreira? São mais de 20 anos na musculação, é isso? São mais de 20 anos, estou com 45. Eu comecei com 15 para 16, não, na verdade, com 16 para 17 anos de idade. Eu fui jogador de futebol, né, profissional, joguei bola profissionalmente. E aí eu lesionei meu joelho, comecei a trabalhar a perna em separado, minha perna desenvolveu. Tudo começa por uma vaidade, né? Então, assim, eu ia para a praia e eu via as meninas olhando para a perna, as pessoas falando que a perna é diferenciada, e aquilo vai melhorando a tua autoestima, né? Vai te deixando bem e tal. Aí eu estava num momento da minha vida onde eu estava passando por um problema bem sério de depressão, isso aí há 20 anos atrás, mais ou menos, mais um pouquinho, 45, 20 e poucos anos atrás. E aí eu estava conversando com um amigo meu falou, cara, eu preciso te apresentar o Ronaldo, que é um treinador bem old school na época. Eu sou da época que o fisiculturismo, cara, era vergonha. Que as pessoas tinham que ler revistas e transcrever para o português, porque não existia revistas nacionais, não existia uma mídia em cima disso. O cara que botava uma sunga, uma sunguinha, era o cara que era o dançarino de boate, era o cara que era visto como garoto de programa, coisas desse tipo, né? Esse preconceito que existia na época. Eu mesmo enxergava o esporte de uma maneira meio que deturpada, mas não diretamente ligada a isso, a sexualidade, a coisas do tipo. Mas para mim foi um pouco difícil, porque na época eu conheci um amigo que ele falou: você tem que conhecer o Ronaldo, se da cabeça não, da cabeça muito boa, para você é legal estar treinando, ele prepara atletas, ele é um cara que ele já está no meio há muito tempo, e se ele te ver, ele vai ficar doido, cara, porque o Ronaldo é um entusiasta do esporte. O Ronaldo é o tipo do cara que, se ele vê o teu físico, ele vai falar: cara, você tem que competir. E deu no que deu. Ele me levou lá nesse centro de treinamento no Meia, no Rio de Janeiro, e aí o Ronaldo, quando me viu, ele falou: cara, dá uma sacada no shape aí para me dar uma olhada. Aí assim que eu tirei a camisa, ele olhou e falou: meu irmão, é surreal o físico que você tem, eu nunca vi ninguém no Brasil, ele falou assim na época, né? Tanto é que eu fiquei durante anos da minha vida sendo um dos maiores freaks do Brasil, um dos maiores caras do Brasil, porque eu sempre tive uma genética muito favorável à hipertrofia. Eu sempre fui muito além do que as pessoas viam na rua. E eu percebia isso porque eu assustava, era normal. Eu andar na rua, as pessoas se assustarem, virem, pedir para tirar foto. Às vezes um preconceito, um olhar diferente. E aí eu falei: cara, deixa eu canalizar isso para um lado legal, que é para o esporte. E aí, a primeira vez que eu subi no palco, cara, eu lembro que eu estava com uma depressão muito grande e qualquer tipo de dieta que eu fizesse, para mim era muito fácil, porque quem está em depressão não come. Quem está mal de cabeça não tem vontade de comer, não está nem aí para nada. Então, assim, para mim, passar por todo aquele processo foi muito fácil. Eu tive uma escola dentro do bodybuilding, que é o mais difícil para as pessoas que eu falo. O que é o mais difícil? O mais difícil não é você treinar. O mais difícil não é você tomar anabolizante. O mais difícil é você comer como um cavalo, é você levar uma vida que ninguém leva, é você se regrar, se privar de um monte de coisa que pessoas normais, entre aspas, vivem. Então, quando aquilo entrou na minha vida, aquilo regrou a minha vida de uma maneira que foi moldando o meu corpo. E quando eu subi no palco, foi só uma consequência do que eu estava fazendo. E eu olhei para a cara das pessoas, e quem estava ali era entusiasta do esporte, não eram pessoas de rua normal. Então, quando as pessoas me olharam em cima do palco, elas me viram, eu vi aquele olhar de admiração, sabe? Aquela coisa de encantamento. E aquele olhar era um olhar que eu não via há muito tempo no olho das pessoas. E eu falei: cara, isso está mudando, isso me encheu de alegria por dentro. Eu falei: cara, isso é legal, isso me fez bem. E aí, quando eu saí, fui campeão overall desse campeonato, foi a minha estreia em 2011 para 2010, se não me engano, em 2010 para 2011, aí eu fui campeão do Mister Rio. Na época, o Mister Rio era assim: quem era o atleta maior do Rio de Janeiro? Não era como era hoje, como é hoje. Existem vários campeonatos, tipo Muscle Contest Rio, Muscle Contest não sei o quê. Esse não, era um campeonato por ano. E aí depois vinha o brasileiro e o sul-americano. Então, o cara que ganhasse a categoria dele era o maior cara do Rio de Janeiro. Então, tinha esse glamour, tinha essa coisa diferente na época. E aí, quando eu andava pelas ruas no Rio, os caras falavam: caraca, esse é o Bruno Moraes? Porra, meu irmão, esse aí é o cara do Rio de Janeiro, aqui é o maior cara do Rio. Não sei o que, e é isso aí, cara. Vai mexendo com a tua vaidade, com o teu ego. Mas eu digo ego no bom sentido. Por quê? Eu precisava. Como eu estava em depressão, minha autoestima lá embaixo,
eu ouvia aquilo ia me dando mais vigor, mais vontade de fazer acontecer. E aí, ao mesmo tempo, eu via que a minha mudança gerava mudança também nas pessoas. E como eu sempre fui um cara muito comunicativo, sempre fui um cara muito de falar, eu venho de uma família onde minha mãe ela fez parte de um grupo de teatro durante muitos anos, então eu vivia no teatro. Então, para mim, não era vergonha nenhuma. Eu via minha mãe falando para 500, 800 pessoas. Então, eu nunca tive trava com câmera, eu nunca tive trava com falar em público. Tanto é que eu palestro para centenas e centenas de pessoas. Para mim, nunca foi, nunca foi segredo nenhum falar em público. Então, quando eu comecei a falar e as pessoas começaram a ouvir, tem vídeos meu na internet com 2, 3 milhões de visualizações, mensagens que eu recebo até hoje de pessoas falando, cara, lembra aquele vídeo de 20 anos atrás que você falou em depressão? Então, hoje eu estou com a minha família, hoje eu estou vivendo bem, eu estou isso, estou aquilo, graças àquele vídeo. Então, cara, eu tenho certeza que o esporte ele entrou na minha vida de maneira que eu pudesse mudar a vida das pessoas. Eu nunca procurei dinheiro, até porque não existia dinheiro. Quando eu saí daquele campeonato, eu ganhei um pote de maltodextrina. Na época, a maltodextrina era um dos melhores suplementos. Era um pote de whey, que era caríssimo na época, e mais um BCAA, uma coisa do tipo, um proteinato de cálcio. Então, eu nunca vislumbrei patrocínio, até porque não existia. E aí, o que eu vi? Quando eu saí do campeonato e eu fui para casa, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Existia Orkut na época. E algumas empresas, elas tinham os seus perfis ali. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar um currículo para essas empresas. Eu sempre pensei muito além do que os atletas pensam. Não que eu seja mais inteligente do que os caras, não, eu tenho uma visão sempre tive uma visão empresarial, uma visão do que eu pudesse, aonde eu pudesse tocar a mão, que eu sei que onde eu posso tocar a mão, eu pudesse fazer acontecer. Então eu mandei uma mensagem redigida igual para 10, 15 empresas, só mudava o nome da empresa. Mas era a ideia, a filosofia era a mesma. E aí foi quando a primeira empresa me chamou, que foi na época DNA Suplementos, nem sei se existe ainda, e a DNA ela me projetou para o esporte. Por que ela me projetou para o esporte? Porque eu comecei a sair em revistas do meio, como a Super Treino, como a Músculo Informe, da falecida Andréa Mori, uma querida, uma menina que, sabe, me ajudou muito no decorrer da vida, que é uma revista muito conceituada. Eu saía na Tatame, eu saía nessas revistas, todos esses tabloides que tinham, eu entrava nas bancas de jornal e via na capa das revistas. Isso para mim era muito legal. Via matérias minhas dentro de cada revista. Então, isso foi um grande impulso para eu estar onde eu estou hoje, que eu digo, representando grandes empresas, e estar há 14, 15 anos nas mesmas empresas, sem ter sido demitido de nenhuma. Aliás, ter sido demitido de uma por conta de um problema pessoal, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu acredito de verdade, não tenho sombra de dúvidas, que foi Deus guiando o meu caminho para que eu pudesse largar o futebol e viver de verdade daquilo que eu amo, que é a musculação.